Novas descobertas, enfim, revelam a verdade sobre o Titanic. Em 14 de abril de 1912, às 23h40, o RMS Titanic sofreu um terrível choque que culminou em seu funesto naufrágio 3 horas depois, por volta das 2h20 da madrugada do dia 15 de abril. A maior embarcação de sua era havia desaparecido por completo sob a superfície fria do Oceano Atlântico. O afundamento do Titanic arrastou consigo 1.500 vidas para sua sepultura aquática, mais de 2/3 das pessoas a bordo. Qual foi a razão desse desastre horrendo que causou tantas fatalidades? Teria sido o bloco de gelo com o qual o navio colidiu? Ao menos essa é a narrativa que nos contaram. Mas as recentes revelações feitas por estudiosos desmentem essa versão. Nesse vídeo, vamos narrar a você a história completa que permaneceu oculta por mais de um século. Com 269 metros de comprimento, 28 metros de largura, 53 metros de altura e um volume útil de 46 mil toneladas, o Titanic apresentava ser inabalável. As pessoas podiam percorrer extensões consideráveis ao longo de seus inúmeros corredores e decks. Até mesmo os oficiais da embarcação necessitaram de mais de 2 semanas para se orientarem dentro da imensa estrutura. O Titanic possuía 4 imponentes chaminés, cada uma pesando 60 toneladas e elevando-se por 25 metros acima do convés. Essa altura notável era essencial para evitar que os passageiros fossem cobertos pelas 100 toneladas de fuligem expelidas diariamente. Essas chaminés foram instaladas em um ângulo de 30 graus para conferir-lhes um aspecto ainda mais majestoso e surpreendente. Não menos impressionante foi o custo dessa embarcação. Sua construção demandou 7.500.000 dólares. Analisando os valores com a correção da inflação para 2016, isso equivaleria a aproximadamente 166 milhões de dólares, cerca de 535 milhões de reais. Surpreendentemente, o navio custou menos que a produção do famoso filme Titanic de 1997, que teve um custo de 200 milhões de dólares. O estaleiro Harland & Wolff precisou de 3.000 homens para edificar o navio. Mesmo com essa vasta força de trabalho, atuando 6 dias por semana, a partir das 6 da manhã, eles ainda levaram 26 meses para concluir essa tarefa colossal. Foi um trabalho árduo e perigoso. Imagine realizar tal empreendimento a uma altura equivalente a um prédio de 20 andares sem equipamentos de segurança. Contudo, essas pessoas necessitavam de recursos para sustentar suas famílias. Os trabalhadores recebiam 2 libras esterlinas por semana, o que pode não parecer muito, mas na época era um salário competitivo. Infelizmente, 8 pessoas faleceram durante o processo de construção e 246 sofreram lesões. Portanto, torna-se difícil conceber que um mecanismo tão complexo, com tanto labor, esforço e investimento financeiro empregados em sua edificação, pudesse sucumbir a um iceberg. Novas descobertas nos oferecem motivos para crer que a causa dessa tragédia não foi o gelo, mas sim o fogo. O jornalista Molan Niven, que estuda o destino do Titanic há mais de 30 anos, foi quem detectou uma mancha escura com 9 metros de extensão no casco da embarcação. Ele observou isso após examinar uma fotografia tirada na partida do Titanic. O jornalista acessou um álbum de fotos inéditas que retratavam a construção do navio e os preparativos para a sua primeira e derradeira viagem. O incêndio precisava estar queimando por 3 semanas em temperaturas elevadíssimas antes que alguém percebesse algo. Especialistas em metalurgia asseguram que esse tipo de condição poderia facilmente debilitar o metal, reduzindo assim sua resistência em até 75%.
Por essa razão, o iceberg não encontrou dificuldade em perfurar a lateral do navio. Se não fosse o fogo, isso teria sido impossível. Mas o fato de o iceberg atingir precisamente a área com o metal comprometido é um dos elos da cadeia fatídica do infortúnio do Titanic. A administração do projeto tinha conhecimento do incêndio e do fato de que o navio deveria ter zarpado para sua jornada fatal, mas adiar a viagem significaria a falência para os proprietários da embarcação. Acontece que, na época, os mineiros do país estavam em greve, então não havia carvão suficiente para abastecer o Titanic. Mas as passagens já haviam sido vendidas e outros navios haviam cancelado suas viagens, pois todos almejavam ser os primeiros a navegar na maior embarcação já construída pela humanidade. Por essa razão, os donos do Titanic adquiriram todo o carvão que conseguiram encontrar, inclusive carvão de outros navios. Cancelar a viagem parecia impensável. Então, para ocultar a verdade, o navio foi posicionado de tal maneira que as marcas do incêndio não ficassem voltadas para as docas, mas sim para o mar. Dessa forma, os passageiros não notariam o problema. Assim sendo, a viagem teve início. O interior do Titanic era inspirado no Hotel Ritz de Londres. A grande escadaria servia 7 dos 10 convéses do navio, sendo adornada com quadros, espelhos e painéis de carvalho. As instalações para os passageiros da primeira classe incluíam uma piscina aquecida, um banho turco, uma academia, uma quadra de squash e um salão de beleza. As mulheres poderiam até mesmo contratar um estilista para auxiliá-las a se vestir para o jantar. Eles tinham um jornal, denominado Boletim Diário do Atlântico, e até mesmo um local especial para os cães. Os passageiros de primeira classe e seus animais eram alimentados, levados para passear e podiam até ser treinados durante a viagem. As refeições para a primeira classe incluíam 13 pratos, cada um com seu próprio vinho. Era uma grande ocasião e durava cerca de 5 horas. O navio possuía 1.500 garrafas de vinho, 20.000 garrafas de cerveja e 8.000 charutos. E ainda assim, não tinha binóculos. Por que esse fato é importante de ser mencionado? Porque os binóculos poderiam ter salvado o Titanic. Aqui está outra coincidência trágica na sequência de eventos infelizes. Não existia sistema sonar na época. Então, para detectar perigos à frente, algumas pessoas eram designadas para vigiar o caminho com binóculos. Mas os binóculos do Titanic haviam sido armazenados em um compartimento especial. A única pessoa com a chave desse armário, o segundo oficial, David Blair, foi substituído de última hora. Ele deixou o navio com tanta pressa que se esqueceu de entregar a chave para o seu substituto. Esse esquecimento fatal só foi descoberto 3 dias depois, quando o navio já estava em alto mar. Se a tripulação tivesse seus binóculos, teria avistado o iceberg mais cedo, com tempo suficiente para evitar a colisão. Talvez o acidente também pudesse ter sido evitado caso o navio não estivesse excedendo o limite de velocidade. Eles estavam atrasados em relação ao seu cronograma, que era inaceitável, já que poderia prejudicar a reputação do Titanic. Por essa razão, o navio estava navegando a uma velocidade muito superior àquela para a qual havia sido projetado. Outra negligência criminosa diz respeito aos botes salva-vidas. Para poder acomodar todas as pessoas a bordo, o Titanic necessitava de 60 botes salva-vidas. O desenhista-chefe Alexander Carlisle planejou equipar o navio com 48 botes, mas eventualmente o número foi reduzido ainda mais para 20. Isso ocorreu apenas por motivos estéticos, já que o convés pareceria muito cheio com 48 botes. Esses 20 botes conseguiam suportar apenas 1/3 das pessoas a bordo. Surpreendentemente, essa quantidade insuficiente de botes salva-vidas era tecnicamente ilegal de acordo com as leis da época. O número de botes dependia da tonelagem do navio e não do número de passageiros. Além disso, na época da construção do Titanic, a simulação com botes salva-vidas era prática comum em transatlânticos, sendo a forma pela qual a tripulação poderia preparar os passageiros para o caso de uma emergência acontecer.
Mas esse tipo de simulação nunca ocorreu no Titanic. O capitão Edward Smith cancelou a simulação planejada para amanhã do dia em que o Titanic afundou. Ninguém sabe o porquê dele ter tomado essa decisão, especialmente considerando o fato de que outros navios haviam enviado alertas sobre a presença de gelo na água das redondezas. Talvez seja por isso que a tripulação tenha levado mais de meia hora para lançar os botes salva-vidas, em vez dos 10 minutos padrão. Algumas pessoas culpam o capitão Smith por permitir que a primeira leva de botes partisse com apenas metade da sua capacidade. O primeiro bote, com 65 lugares, tinha apenas 27 passageiros. Por que eles não estavam com lotação máxima? Em 2012, pesquisadores descobriram que o capitão Smith falhou em seu primeiro exame de navegação. Eventualmente, ele foi aprovado, mas quem sabe se isso também teve seu papel no desastre. Enquanto o Titanic afundava, a tripulação enviou diversos pedidos de auxílio. Contudo, um navio que estava próximo, o Californian, ignorou os sinalizadores de emergência lançados ao céu. O capitão do California perdeu seu emprego depois que esse fato veio à tona. Mas pesquisadores modernos conseguiram comprovar sua inocência antes tarde do que nunca. Ninguém percebeu os sinais do Titanic devido a um fenômeno de refração da luz. Quando camadas de ar frio estão posicionadas abaixo de camadas de ar mais quente, ocorre uma inversão térmica. A inversão térmica, por sua vez, leva a uma anormalidade na refração da luz. Em resumo, esse fenômeno cria miragens, e essas miragens foram registradas por diversos navios na região. O historiador Tim Maltin também está convencido de que a refração da luz naquela noite pode ser a causa de que os observadores não avistaram o iceberg. Negligência criminosa, uma corrente trágica de infelizes coincidências, fogo ou gelo. O que quer que tenha sido, ceifou milhares de vidas e ainda perturba a mente de estudiosos nos dias atuais. E você, o que acha? Gelo ou fogo? Deixa nos comentários.